E no decorrer da mensagem vamos ver um dos exemplos em que o próprio Jesus, ele ensinou dessa forma. Então eu preciso entender que eu preciso assumir o lugar de filho e não de apenas criatura de Deus. Porque como filho eu tenho intimidade, como filho eu sou obediente, como filho eu tenho uma vida com Deus. Agora, como criatura, eu não ando numa vida com Deus. Eu ando da minha forma, eu ando da minha maneira, eu peco sem ter freios em meu caminho e não venho a me arrepender, porque sou apenas uma criatura. No texto, quando nós lemos, nós vamos ver que Jesus ele está ensinando aos judeus. Ele vai estar, quando nós vamos ver no capítulo de número 8, ele vai estar no templo em Jerusalém e ele vai ensinar os judeus. Alguns judeus vão crer na pregação de Jesus, outros não. E então vai começar um debate entre eles, entre Jesus e alguns judeus, porque eles não queriam, ou alguns não queriam aceitar a mensagem do Evangelho, aceitar as boas novas que Cristo pregava. Cristo veio para pregar o arrependimento, vida nova, mas eles não aceitavam o Evangelho como Jesus Cristo, ele pregava. Olha no verso de número 31 e 32, se você quiser, acompanha comigo. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verso de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus estava querendo fazer era trazer libertação para Israel, e continuamente, como a salvação vem dos judeus, mas não é só para os judeus, se expandiria e viria aos outros povos a ser conhecida a mensagem da salvação. A mensagem vem dos judeus, mas não é somente para os judeus. A salvação vem dos judeus, mas não é somente para os judeus. Ela é para mim, ela é para você. Então Jesus ele está querendo trazer libertação para a casa de Israel, trazer a liberdade, trazer a liberdade daquele serviço, porque eles eram servos do pecado. Aí eles vão pensar, olha, no verso de número 33, nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como nos dizes, tu sereis livres. Jesus estava querendo libertar, Jesus estava querendo transformar a vida dos judeus, mas eles estavam olhando e não reconheciam o seu erro. Eles estavam olhando e dizendo: olha, nós somos descendência de Abraão. Abraão não foi servo de ninguém. Abraão antes serviu somente a Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós já somos livres, eu não vivo no pecado. Era isso que os judeus estavam dizendo para Jesus. Então o Senhor vai nos libertar de quê? De que o Senhor quer nos trazer a libertação, porque nós somos descendência de um homem que foi livre, que não foi servo de nenhum outro homem sequer, e também somos livres, não somos servos, não servimos a ninguém, somente a Deus, assim eles vão dizer. Aí Jesus vai dizer, olha, verso de número 34: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus está dizendo para eles que eles cometiam o pecado e que eles também eram servos do pecado, porque aquele que comete se torna servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres.
Jesus estava querendo trazer libertação para os judeus. Jesus estava querendo trazer libertação para a casa de Israel. Só que eles batiam no peito e diziam: não somos servos de ninguém, nós já somos livres, nós vivemos da nossa maneira. O Senhor não pode nos dizer, somente a lei pode nos dizer aquilo que devemos fazer. Só que eles não sabiam com quem eles estavam falando. Eles não sabiam que estavam falando com o Filho de Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Jesus veio para libertar o homem. Jesus veio para salvar a vida do homem. Em outras palavras, Jesus estava olhando para eles e dizendo: vocês são servos do pecado, mas eu quero libertar vocês, eu quero transformar vocês, eu quero trazer salvação à casa de Israel, para sermos livres, para não sermos escravos do pecado. Era necessário ser liberto pelo Filho, porque somente o Filho tinha o poder de libertar-nos dos pecados, da culpa do pecado. E da mesma forma que Jesus pregava para eles: olha, eu quero libertar vocês, Jesus transmite uma mensagem para a sua vida nesta noite: eu quero libertar a sua vida. Eu quero salvar você do pecado. Está difícil o pecado, ele fecha a sua mente, te faz sentir culpado, mas ele quer tirar a culpa do seu coração. Jesus ainda ele quer libertar a vida do homem do pecado. Se pois o Filho vos libertar, vocês só serão libertos pelo Filho. Somente pelo Filho é possível se tornar filhos de novo. Lembra que eu disse que no Éden o homem perdeu o lugar de filho, e então em Jesus, através do Filho de Deus, Jesus na cruz, seria restituído o local de filho na sua vida, seria restituído o lugar de filho. A intimidade viria à conexão, haveria intimidade novamente, haveria amor do pai para com o filho, mas também haveria amor do filho para com o pai. E Jesus estava dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se quisermos ser libertos completamente, é só pelo Filho. É só pelo Filho. Então, se eu decido na minha vida ser liberto do pecado, deixar de ser servo do pecado, é só por Jesus Cristo. É só por Ele. Olha, não somos chamados filhos de Deus no Novo Testamento por causa de nós mesmos, não fomos chamados de filhos de Deus no Novo Testamento por causa de Abraão, não, mas é por causa de Jesus. Ele veio restituir o lugar de filho que havia nos perdidos. Aleluia. Mas quando nós olhamos a seguir, a partir do verso de número 38, o diálogo de Jesus com os judeus vai continuar. Eles vão continuar dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão. E no verso de número 41 eles estão olhando para Jesus e dizendo: olha, nós não somos nascidos da fornicação, nós não fomos nascidos do pecado, temos um pai que é Deus. Então Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, se Deus fosse o vosso pai, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eles estavam tentando destruir Jesus, eles estavam querendo matar Jesus. E olhando, eles diziam: somos filhos de Abraão. E Jesus olhava e dizia: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam como Abraão andou, mas vocês não andam. Se vocês fossem filhos de Deus, Jesus dizendo para os judeus: vocês andariam como Deus ordenou, mas a verdade é que vocês não andam. A verdade é que
Vocês andam da sua forma, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha voz. E Jesus vai falar uma palavra aqui que muitos pregadores não têm coragem de falar. Jesus vai pegar pesado com eles. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Filhos de Deus, olhando para o exemplo bíblico de Jesus, não são todos. Que bom seria se todos pudessem ser chamados de filhos de Deus. E a verdade é que eu vejo que há muitas pessoas que não têm esse entendimento. Porque você chega perto de alguém na rua, ou às vezes no trabalho, a pessoa vive de forma deliberadamente praticando o pecado. E se você olhar para ele e perguntar: olha, você é filho de Deus? Ele vai dizer: eu sou filho de Deus. Mas a verdade é que é apenas uma criatura. Era filho, era para ser filho, mas deixou o lugar de filho. Não quer o lugar de filho, porque como filho o pai exige obediência, porque como filho o pai quer santidade, porque como pai ou como filho o pai deseja ter a comunhão, mas a comunhão precisa ser do pai para o filho e do filho para o pai. Precisa ser entre os dois. Cristo, ele deseja chamar a igreja de filho. A igreja, ela é chamada de filha de Deus. Muitos desejam ser chamados de filhos de Deus, mas devemos observar como é a nossa forma de vida. Eu tenho andado na presença do Senhor, eu não tenho vivido a prática deliberadamente do pecado. Se eu vivo no pecado e eu não conserto, se eu pratico coisas que abominam o nome do Senhor e eu não conserto, amados, infelizmente, com pena em meu coração, porque eu gostaria que pudessem todos ser chamados filhos de Deus. Mas a própria palavra de Deus, o próprio Jesus está dizendo: olha, se vocês fossem filhos de Deus, me amarias, e não serias homicida, e não praticarias a mentira, andaria como vosso Deus Pai quer. Aleluias. A igreja, ela é filha, mas precisamos entender que como filhos, Cristo quer de nós obediência, Cristo quer de nós santidade, Cristo quer de nós vida de intimidade com Ele. Aleluia, glórias a Deus. A herança que há no céu, ela é para os filhos de Deus, mas só vai herdar a herança aqueles que são chamados filhos de Deus. E quem são chamados filhos de Deus? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, aqueles que decidiram nascer da carne para o Espírito. É para quem aceitou a Jesus, é para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. É para os filhos de Deus que foram gerados através de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Você quer ser chamado filho de Deus? Olha para Jesus. Se queremos ser chamados filhos de Deus, é o momento de voltarmos ao Evangelho, rever a nossa forma, a nossa conduta e viver como o Evangelho nos pede, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. O Pai quer ter você como filho diante da presença dEle. Mas e você quer um lugar de filho? Você quer o aceitar como filho dEle? Dedicar a sua vida a obedecer os princípios que Ele ordenou na sua palavra? E então viverás como filho de Deus. Vivemos em um tempo
onde muitos pregam o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. De que me adianta chegar aqui e dizer a vocês: olha, nós precisamos andar debaixo do Evangelho, mas quando eu sair lá fora, eu praticar o pecado de forma deliberadamente, sem me importar com minha vida, sem me importar com minha intimidade com Deus, de que valerá a minha pregação? O que temos visto na atualidade são pessoas passando por redes de telefone, e aí quando você vai ver, a pessoa está entregando bênçãos e mais bênçãos, é presente de Deus e mais presente, é amor de Deus e mais amor. E então vivemos numa geração onde muitos olham para Deus e dizem: olha, Deus é só amor, Ele amou, e como Ele nos amou na cruz do Calvário, quando Ele voltar, o seu amor cobre o nosso pecado e a gente está livre e a gente sobe para o céu. As coisas infelizmente não funcionam assim. É preciso olhar para o Evangelho, é preciso olhar para a Bíblia, é preciso andar como a palavra de Deus nos ordena, é preciso olhar para aquilo que o Senhor deixou estabelecido como lei e obedecer os princípios, para que tenhamos a intimidade e possamos ser chamados de filhos de Deus. Aleluia! E assim seremos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, amados, não é um adorador que chega na igreja e adora. É muito bom, é muito gostoso ouvir um barulho, a glória dos irmãos, a palavra que bendiz o nome do Senhor. É bonito. Mas a verdadeira adoração, ou o verdadeiro sacrifício de adoração que Deus pede de nós, é a obediência. É a obediência com a sua palavra. Aleluia, essa é a verdadeira adoração que Jesus quer de nós. Mas já aproveitando que estamos na igreja, por que não adorar Ele? Aproveitando que estamos em um conjunto, onde eu tenho intimidade com os irmãos, e os irmãos têm intimidade comigo, por que não levantar as mãos e dizer: glória a Deus? Por que eu não vou dizer aleluia, louvado seja teu nome, Senhor? Por que eu não vou me prostrar em adoração diante de Deus, para derramar meu coração diante da presença dEle? Aleluia. Vou caminhar para concluir. No verso de número 48, aleluias, os judeus estão olhando para Jesus e estão dizendo: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Eles estão olhando para Jesus e diante da pregação que Jesus disse, eles estão olhando para Jesus e dizendo: esse camarada é louco, ele é possuído por demônios, a pregação dele não vem de Deus. E Jesus vai dizer para eles: olha, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Quando Jesus diz isso, o coração dos judeus vão por água abaixo. E aí eles falam com veemência: não, agora nós conhecemos que ele tem demônio. Porque como pode? Abraão veio, um grande homem, levantado por Deus, Deus através de Abraão fez nações. Abraão veio, grande homem de Deus, morreu. Os profetas vieram do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Malaquias, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos eles vieram, mas eles morreram. E agora vem Jesus dizer que se alguém guardar a palavra dele, nunca vai ver a morte. Aí eles vão olhar para Jesus e vai dizer: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser maior que eles? Aí Jesus vai responder: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus.
e vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou. Os judeus vão olhar para Jesus e vão dizer: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. O Senhor não tem nem 50 anos. Em outras palavras, eles olhavam para Jesus e diziam: o Senhor tem pouco tempo de ministério, começou a pregar antes de ontem, vamos dizer assim, começou a pregar no passado, e agora vem o Senhor dizer que Abraão já viu o Senhor. Que coisa é essa? Como pode? Olha, não tem cabimento. Abraão já veio há muitos tempos atrás. O Senhor é geração agora. O Senhor não viu Abraão. O Senhor não conhece Abraão. Como é que você pode dizer que ele te viu e exultou e alegrou? Aí Jesus vai dizer: olha, e disse-lhe Jesus, verso de número 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não vai dizer: antes que Abraão existisse, eu existi. Não, mas ele vai olhar e vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus, ele é de eternidade para toda a eternidade. Ele é grande, ele é poderoso. Ele viu você sendo criado, ele viu você sendo formado, ele viu você crescendo no ventre da sua mãe, ele viu a criação do mundo. Ele permanece o mesmo até hoje, porque ele é eterno, permanece eterno para todo sempre. Aleluia. Eu sou. Ele é de eternidade a eternidade. Ele estava presente quando a criação foi feita. Ele viu a criação sendo feita. Ele viu o homem cair no pecado no jardim do Éden. Ele viu o homem perdendo a semelhança e a imagem do Criador. Ele viu o homem deixando o lugar de filho e assumindo o local de criatura. E diante disso, o céu se entristece. Porque Deus não se alegra quando alguém o desobedece. Deus não alegra quando a desobediência reina. Deus não se alegra quando as pessoas vivem a sua forma, a sua conduta, e não vivem o Evangelho, não vivem a sua lei, a sua palavra. Amados, o amor de Jesus para conosco, o amor de Deus para conosco, não é que Ele fez o inferno para punir aquele que não o adorasse. Não é que Deus está forçando o ser humano e dizendo: olha, você vem até mim ou depois ou no final eu te arrebento. Não. O amor de Deus, ele é assim: olha, eu te apresento. Você tem duas escolhas nas suas mãos. Comigo você tem vida eterna. Mas se você não tiver vida eterna, lago de fogo aguarda, infelizmente. Aleluia. Então, quando isso aconteceu, quando o homem caiu no seu pecado, ele olhou e ele teve misericórdia. E a misericórdia dele foi infinita. E aconteceu, sabe o que? Houve graça. No ser que não havia graça, apareceu graça para Deus. Aí Deus olhou do céu e disse: não, eu salvo ele. Eu liberto ele. Eu transformo a vida dele. É preciso que eu desça lá para morrer por ele? Não tem problema, eu vou, o preço é para ele, mas eu vou lá, eu pago o preço para que ele seja salvo, eu pago o preço para que ele seja liberto. Aleluia. Cristo veio, pagou o preço para que nós pudéssemos ser filhos novamente. Cristo nos convida nesta noite a sermos filhos e não criaturas. Como filhos, eu tenho o dever
e entendo que devo obedecer aquilo que o Senhor me diz, aquilo que a palavra me diz, mas como criatura eu vivo de forma deliberada. Eu pratico o pecado sem me importar, mas o final deste caminho é ruim. O final é perdição. Agora, se aceitarmos o lugar de filho, tem uma herança no céu para filhos de Deus. Tem uma herança lá para aqueles que são chamados filhos de Deus. E já que somos chamados filhos de Deus, porque o aceitamos e entregamos a nossa vida a Ele, a herança que tem lá, amados, ela não é como um carro que a gente compra aqui, que com o tempo pode enferrujar, mas é uma herança incorruptível, uma herança duradoura, uma herança que é eterna. Deus tem uma herança para você, mas você teria a coragem de assumir o lugar de filho? Você teria coragem de se colocar na posição e dizer: não, eu entendo o que Jesus fez por mim para que eu seja chamado filho. Ele vos dá a oportunidade hoje. Quem sabe há alguém querendo assumir o lugar de filho. Quem sabe há alguém que tem o desejo no coração de se entregar para Jesus. Às vezes você olha e você diz: ah, mas tem algo que eu preciso arrumar primeiro. Cristo não quer que você espera a sua vida ficar 100%, e infelizmente 100% nem somos, ninguém é. Mas Ele não espera você, ou Ele não deseja esperar você ficar 100% para você ver, porque se formos esperar, nunca voltaríamos para Deus, nunca teríamos intimidade com Ele. Mas Ele faz o convite: há por acaso alguém que deseja ser filho dessa noite? Assumir o lugar de filho? Tem herança no céu para a sua vida, tem salvação para a sua vida, tem libertação para a sua vida. Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Jesus Cristo quer curar aquilo que te machuca, aquilo que te fere, mas é necessário assumir o lugar de filho. Não somos ou não sermos apenas criaturas criadas por Deus, mas assumirmos o lugar de filho. Que Deus te abençoe e te dê a oportunidade. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade. As horas já estão aí no horário que o pastor havia pedido. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos